Hoje eu acordei, levantei, tomei água, tomei banho, comi, voltei para o ambiente de trabalho, organizei ele, deixei tudo nos trinks, me ajeitei e continuei a trabalhar, assim como eu faço todos os dias. Neste vídeo vamos aprender como usar a ancoragem de modo prático para alterar algumas coisas na nossa vida. Por exemplo, o primeiro exemplo que vou usar aqui é a retomada do estado de flow. Então, como se usa isso e o que denota o estado de flow? O estado de flow a gente pode definir rapidamente como uma espécie de estado em que você simplesmente flui, em que todo o trabalho continua sem que você precise perder foco e todas as coisas similares. Então, para fazer a retomada, vamos fazer o seguinte: a gente vai matar a procrastinação pela retomada desse estado. Para matar a procrastinação é bem simples. Você simplesmente remeta à memória. Lembre-se que quando você estiver com dificuldades, ou seja, a procrastinação de iniciar uma tarefa, você vai perceber e relembrar de um estado em que você esteve trabalhando, esteve estudando, esteve fazendo essa atividade que você sente dificuldade agora. A diferença é o seguinte: quando você lembra desse estado, eu quero que você volte um pouquinho de você entrar nesse estado. Ou seja, você estudou neste período, mas houve esse período aqui em que você também procrastinou, que também pode ter sido bem grande. Então, no momento em que você está procrastinando, lembre do momento que você procrastinou no passado. E aí, como é que isso vai ajudar? Veja o seguinte: a gente tem esse problema de que a maior dificuldade para iniciar uma tarefa é iniciar a tarefa. Então, assim que você matar o momento da procrastinação, você entra na tarefa e todo o resto vai fluir. Daí, você vai simplesmente retomar esse estado de fluxo, de flow, e vai perceber que todo esse momento de dificuldade anterior em que você estava procrastinando desapareceu assim que você começou a fazer. E esses primeiros minutinhos aqui pequenos são o estado de extrema dificuldade que você tem em resistência para terminar a tarefa, ou mesmo começar. E aí, retomando esse estado, esse dia em que você esteve em muita produtividade, você vai repetir isso no hoje. Ou seja, pensa agora: caramba, eu preciso começar a atividade, mas estou aqui no Facebook, ou eu estou aqui lendo artigo que não deveria ler, ou estou fazendo qualquer besteira que não é relacionada à minha atividade de foco. E aí você pensa: mas se eu me forçar, se eu doer dentro, porque acontece isso, a procrastinação é forte, se você se forçar um bocado, se doer, tudo girar aqui errado, você vai lembrar que por 5 minutos, por 3 minutos é necessário sentir essa dor. Porque depois dessa dor, o fluxo vem. E você sabe disso porque agora você está lembrando que isso já aconteceu várias e várias e várias vezes. Lembre mais uma vez e use isso com motivação inicial para começar a sua atividade. Outro exemplo bem prático para você fazer a ancoragem por retomada é para você se livrar desse estado triste. Bem, como assim um estado triste? Imagina que todo mundo é normal, nem todo mundo é normal, mas todo mundo que é normal fica triste o tempo todo e fica feliz o tempo todo. Mas, adentrando um pouco na parte da psicologia, a diferença entre um cérebro psicótico e um cérebro normal é que o normal esquece as coisas ruins e lembra as coisas boas. Isso é simples, porque a gente vai esquecendo as coisas ruins, então por mais que a vida tenha mais coisa ruim que coisa boa, e eu não acho que seja assim, a gente vai lembrar das boas e esquecer das ruins. Então vamos rapidinho aqui. Se você retomar um estado feliz anterior quando estiver triste, você mata a tristeza, certo? Certo. Mas é fácil? Bem, com treino tudo fica fácil, demais. Pensa assim, uma metodologia que eu uso para poder quebrar a tristeza é pensar no longo termo. O longo termo, meio que assim: o que eu estou sentindo agora? Tristeza, angústia, raiva. Como isso vai se manifestar daqui a 2 horas, daqui a 2 dias, daqui a 2 anos, daqui a 20 anos? Então, às vezes você fica triste, mas pela sua própria experiência, pela sua própria vivência, você percebe que aquela tristeza, na verdade, é uma gota no oceano. E aí você retoma de que aquela tristeza, bem como todas as outras, vão passar. É tudo passageiro. Então você percebe que por mais que alguém esteja doente, por mais que alguma coisa ruim tenha acontecido na sua carreira profissional, por mais que todos os empecilhos tenham acontecido,
você aumenta o estado macro da coisa. Quanto maior for sua visão, mais insignificante é sua tristeza. E você percebe que até agora a sua vida, se você analisar bem, foi feliz. E que existem muitos estados felizes em que você pode retomar. E aí você pensa e retoma e aniquila. E a tristeza vai embora. Fácil? Não. Mas você vai treinar, vai tentar e pouco a pouco vai perceber que na verdade a tristeza é só um estado que você escolhe estar. Da mesma forma do mapa é o território, mas usando a ancoragem dessa vez. Porque nós pegamos um estado feliz e dizemos, eu sei que o estado feliz é o padrão e que o estado triste eu posso aniquilar. Claro, às vezes é bom você ficar no estado triste, dependendo do caso que for, mas se você precisar, se você quiser retomar a felicidade e remover a tristeza, está em suas mãos. O exemplo inicial que eu dei no começo do vídeo, sobre a minha rotina diária, é uma ancoragem básica, porque todos os dias eu faço a mesma coisa, dia após dia, após dia, após dia. E o que acontece isso é que isso me cria um estado padrão, porque relembrando essa parte de esquecer o que a gente faz mal e lembrar o que a gente faz bem, a tristeza, a felicidade, o que, por exemplo, se eu faço a rotina todos os dias e a metade dos meus dias são produtivos, eu acabo vinculando aquela rotina à produtividade e não à improdutividade. Mas conforme os dias vão passando, a rotina vai se fixando, acaba que, de fato, a produtividade aumenta porque não consigo lembrar das partes ruins do dia, dos dias que foram ruins. Então, de repente, está em 70%, 80%, 90% e 100%. Todos os dias que eu lembro que eu fiz a rotina vencedora, o pessoal pode dizer assim, eu tive sucesso, eu tive produtividade. Então, algo ultra importante, e isso eu adicionei na minha vida faz poucos meses, é criar essa rotina. Você inicia o seu dia e você tem exatamente uma checklist decorada, em que você faz item após item, após item, após item, após item. E quando você termina a checklist, você inicia o seu dia, e o seu dia sendo bom ou ruim, vai vincular preferivelmente o bom. E isso não precisa fazer consciente. Você vai fazer inconsciente e isso vai ser incrível. O detalhe é que se você tiver um problema viciado, como por exemplo, um vício mesmo, se você tiver um vício e passar 16 horas jogando por dia e fizer a rotina, e você fizer essa rotina de vício, de jogar todos os dias durante 2 semanas, você viciou a rotina. Então, vamos ter cuidado, ter dias normais, produtivos e improdutivos, mas sem ter todos improdutivos, porque isso realmente vincula coisa, como por exemplo um sabonete que eu usei quando tive catapora, eu não consigo usar ele porque eu lembro dessa sensação da catapora. Então vamos ter cuidado com esse vínculo. Então, para resumir rapidão essa parte da rotina diária, a gente faz alguma coisa que a gente vai ter sempre rotinas campeãs. E aí, pedaço a pedaço, passo a passo, a gente vai chegar no fim que a gente almeja, que é a produtividade. Um exemplo de ancoragem que eu vi essa semana foi pelo Érico Rocha, um empreendedor que tem aqui no YouTube. O link está aqui em cima, ou aqui em cima, não tem direção de direito ainda. E uma coisa que ele falou nesse vídeo foi bem simples, que é: vai ficar pior antes de ficar melhor. A percepção disso pode mudar e muito o que você vai fazer durante a situação que você está, que é ruim, que está ruim no caso da situação. Então, se você pensar e lembrar que você já teve situações ruins, que elas te afetaram, mas que você, depois de um tempo, você chegou no estado bom, no estado melhor, você vai lembrar que esse estado que você está agora, olha só, deixa eu repetir a palavra, lembrar. Você vai lembrar que no futuro, você está lembrando que no futuro você vai estar melhor. Porque você vai convalidar, você vai juntar as duas facetas do passado que você soube que teve dificuldade, que estava pior, e vai saber que no presente essa dificuldade é passageira e vai trazer um tempo de bom, um tempo melhor. Depois da tempestade vem a bonança, meu bem. Em grande resumo, podemos ver a ancoragem de duas formas bem simples. A primeira é a ancoragem por retomada, ao que a gente pega um estado do passado e traz para nos auxiliar no presente, numa situação em que estamos agora.
A outra situação é quando queremos, no presente, modificar e alterar no futuro alguma coisa, como amplificar algum hábito que a gente tem ou modificar algum pensamento que a gente tem recorrente, qualquer coisa similar. O caso daquela rotina diária que eu tenho, que é todos os dias, que é diária, ela foi alguma coisa que eu criei para atingir o futuro. E hoje, depois de ela se fixar, ela é uma coisa que eu uso do passado para o presente. Porque ela já se fixou na minha vida, já é uma ancoragem válida. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais depois sobre a parte prática de todos esses métodos e a gente vai aprofundar muitos mais assuntos sobre a PNL, porque ela é bem grande e a gente tem que cuidar dela bem direitinho. Mas de modo bem rápido, vamos pensar assim: você quer alterar alguma coisa na sua vida, você pensa se você precisa retomar para lembrar de um estado, ou se você precisa modificar e vincular, fixar para o futuro. Lembrando sempre disso, criar coisas, vincular cada vez mais características. Como, por exemplo, já falei também sobre música. Eu poderia, na minha rotina, e deveria também inserir. É possível modificar as rotinas, lembra disso? É possível inserir uma música, como o meu toque do celular, do despertador. Eu modifiquei recentemente e no processo de modificar, eu acabei verificando toques que eu tive ao longo da minha vida. E cada um deles me lembrava de um estado emocional, de um estado de produção, de um estado diferente e de coisas que eu fazia naquele tempo. O emprego que eu estava, o que eu estava estudando na universidade e muitas coisas relacionadas. O próprio toque do celular já é uma chamada interessante. Você pode usar ele ao seu bem para alterar a sua rotina também. Então, para finalizar o vídeo sobre ancoragem, gostaria de agradecer a sua audiência e se você gostou do vídeo, dê um gostei. Se você achar alguma coisa interessante, comenta lá embaixo e principalmente se você conhecer um pouquinho sobre a PNL, fala o que você prefere que eu fale lá embaixo, porque é um assunto muito brando e eu pretendo explorar ele pouquinho, pedacinho, pedacinho, para poder ter uma abrangência boa sem que eu dê muita carga para vocês. É muito importante ter muito exemplo para poder ser bem mastigado. A PNL é grande, ela traz muitos benefícios, alguns malefícios também, eu sou um pouco crítico em relação a isso, mas a parte que eu vou estar ensinando aqui, passando a minha experiência principalmente, é mais sobre os benefícios. Então, muito obrigado pela audiência e até a próxima vez.